Em nosso estudo de hoje é a lição 62 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Ao Sol do Amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças, problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso de bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências gerando reações populares pelos delitos em que estejam em curso. Mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por Cidadela do Bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra como verdadeiros alienados mentais, mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados no clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados, ingratos, para que não resvalem de todo na tenebrosidade do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados do infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando as tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te, serve, desculpa e edifica diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situe as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem, ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pela qual cada um deles te cruza os passos. Erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. O Emmanuel vem falar hoje sobre esse sol do amor, e é interessante que ele tenha a preocupação de falar, em primeiro lugar, desde aquelas tarefas que parecem ser as mais insignificantes, mas é claro que não são, né? Mas ele vem falar o que o amor na pessoa, essa preocupação, essa dedicação, o dever pode fazer. Então ele vem falar com relação a pais e mães cuidando dos filhos, as crianças, problemas, né, e jovens transviados sendo cuidados pelos professores. Ele fala dos doentes, que são cuidados pelos cientistas de todos os matizes aí dentro dos hospitais. Fala dos juízes cuidando de criminosos e fala também de sacerdotes e missionários da fé tratando ateísmo, ódio, intolerância, tudo bem. Pessoas que estão aqui encarnadas, que desempenham papéis dos mais nobres, muitas das vezes sem perceber o que estão fazendo. Mas depois ele vem falar que o amor, quando ele é verdadeiro mesmo, e partindo do princípio que nós somos espíritos imortais, ele não acaba com o túmulo. Pelo contrário, os espíritos continuam preocupados com a gente do outro lado, nos envolvendo e agora procurando de alguma maneira aclarar nossas ideias, porque já que eles não conseguem aparecer
em pé aqui na nossa frente para se tornar visível, falar com a gente de maneira clara, eles ficam envolvendo a gente através dos seus pensamentos. Então a gente começa a receber aqueles influxos, eu tive uma ideia, então ele vem falar aqui pra gente, ó, mães esquecidas viram anjos invisíveis, que mãe é o maior amor do mundo. Esposas também apoiam os companheiros desorientados. Filhos que estão desligados do corpo, então, né? Ele vem falar aqui pra gente que eles voltam despercebidos a convivência com os pais e ajudando, tirando eles das tentações, dos desânimos, ou até mesmo do suicídio. Aliás, esse ponto é muito interessante destacar, porque o Chico Xavier, ele quando completou 40 anos de mediunidade, ele recebeu autorização para iniciar um trabalho que ficou conhecido como Correio do Amor, em que as pessoas vinham de todos os cantos do mundo para participar de uma reunião que acontecia toda sexta-feira à noite, e que, em sua grande maioria, eram mães que perderam seus filhos. E os filhos, quando conseguiam trazer a mensagem através das mãos de Chico, eles comemoravam muito mais do que o encarnado, porque, na verdade, eles é que estavam aflitos, porque a desencarnação deles esfriou a vida da mãe ou do pai, e normalmente mãe e pai não suportando a dor da perda do filho, pensando em suicídio também. Então, esse amor, quando ele é verdadeiro, ele vai para o outro lado da vida e ele continua envolvendo aqueles que são objetos da nossa atenção. Então, o Emmanuel vem falar para a gente assim no final, se você se encontra assim em tarefa de sacrifício, não vamos desanimar com esses aguilhões, né, esses obstáculos que vão aparecendo, consciente de que a matemática do destino não entrega problemas de que não estejamos necessitados. Se está no nosso colo, que se está na nossa responsabilidade, é porque faz parte da nossa programação, é porque tem alguma coisa para contribuir para o nosso progresso também. Então a gente é escolhido como instrumento para estar aí servindo na vida dos outros, de acordo com as virtudes que a gente traz e com a predisposição que a gente tem de realmente empregar essa virtude da melhor maneira. A gente sabe que tem pessoas por aí com muitos talentos e que absolutamente não conseguem colocar o seu talento em prática, muitas das vezes nem em prol de si mesmo, quanto mais em prol dos outros. Né? O que a gente precisa é sair da nossa zona de conforto para procurar realmente o serviço. Diz lá no livro Nosso Lar, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então ele usa aqui, humilha-te e serve, desculpa e edifica diante do que se fazem complicados instrumentos de tua dor. Quando usa esse termo humilha-te, humilha-te a gente vai interpretar assim, né? Procura compreender a pessoa, porque a gente tem ainda o nosso ego tão forte aqui na Terra que a gente quer o tempo todo se impor, a gente quer o tempo todo chamar a atenção da pessoa para que a pessoa respeite a gente. Ele está falando, não, humilha-te nesse ponto, você sabe que ele está errado, mas fica calado, procura agir como se fosse um educador que recebeu essa missão de ter a paciência, de ter a tolerância, né? Desculpa e edifica sempre, porque a prova antecipa o resgate. A luta anuncia a vitória, a dificuldade encerra a lição. Frase maravilhosa para a gente pensar aqui, né? A prova antecipa o resgate. Vamos pensar assim, as grandes provas também são seguidas de grandes vitórias, se a gente se dedicar. E no último parágrafo, ele vem falando, embora se te situe as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama aqueles que não te compreendem e ora pelos que te injuriam. A gente precisa estar lendo essas mensagens o tempo todo, que muitas das vezes mesmo, devido à nossa natureza ainda inferior, elas passam despercebidas. Mas a gente vai fazer isso a partir de agora, ama aqueles que não compreendem, não os que compreendem, não. Vamos lembrar aqui, né, o Tiago, quando está na carta dele, ele fala assim, ele fala que a fé sem obras é uma fé cega, e ele fala, olha, se você acredita em Deus, ótimo, até o homem mais mau aqui da Terra acredita. Isso não vai fazer diferença nenhuma, o que vai fazer a diferença vai ser o que você vai estar fazendo com a fé que você tem. E depois ele fala, ó, Abraão, por exemplo, ele justificou a fé dele oferecendo o próprio filho. Então o que acontece? Tem que ter a atitude mesmo nossa no exercício
da fé para que ela tenha obras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.